Deixa eu ver se começou. Isso, beleza. Queria desejar uma boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui dia 13 de maio, às 14 horas, como combinado aí da nossa live, com a professora Abel, uma grande colega, e que ela é especialista na área aí do tema da nossa conversa, né? Uma roda de conversa. E gostaria aí que ela introduzisse aí as falas dela. Muito obrigado, primeiramente, Bel, muito obrigado por aceitar o convite. Para quem prestou atenção no enunciado, ela está em Picos, no Piauí, que é muito longe de Euclides da Cunha Paulista, muitos 1000 quilômetros, e fez um esforço enorme para estar aí com a gente. Muito obrigado. Boa tarde a todas, todos e todes. Bom, como o professor Alexandre me apresentou, eu me chamo Isabel, mas uso como um nome social e político o nome de Bel da Silva, então prefiro até que me chamem por esse apelido que já virou um nome. Eu estou aqui em Picos e olha que está muito quente, eu sei que aí pelo lado do Sudeste já está começando a esfriar, então eu emano aqui todo o calor piauiense para vocês. Que essa tarde seja muito bacana. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao convite do professor Alexandre, agradecer a toda a coordenação, a todo mundo da escola, Rosa, Mano, se não Rosa me Francisca Mano, isso engano. mesmo. Então, como o professor Alexandre colocou, eu sou formada em Ciências Biológicas aqui pela Universidade Federal do Piauí, e a mesma universidade eu me especializei em Educação, Ensino de Ciência da Natureza na área de Gênero. E aí hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas relacionadas a essa questão de gênero e também educação que permeia não só as escolas, as universidades, mas também a nossa sociedade, que a gente começa mudando ela a partir da educação, né? Então, muito bom participar. Parabéns pelo evento. É muito importante tratar do assunto principal aqui, que é essa campanha de defesa das nossas crianças e adolescentes. O Bel, eu gostaria aqui só de dar um aviso para os participantes, obrigado novamente, e quem que quisesse fazer perguntas, né, para a Bel, quisesse fazer alguma intervenção, que fizesse pelo chat, tá? Eu vou estar de olho no chat, respondendo, perguntando, aí eu dou uma paradinha, pergunto para a Bel, para a gente poder fazer uma reunião fluir, né? Que o tema é bem delicado e um pouquinho extenso, né? Ia pedir para a professora Beth compartilhar aí para mim. Quem puder gerar lista de presença, por favor, a Carla tá no celular. Eu não tenho esse aplicativo no computador. Obrigado novamente, Bel. Eu gero a lista de presença. Beleza, aí você pode compartilhar. Eu vou começar a compartilhar a tela e aí vocês me dão um ok se tiver. Tá, eu vou interceder, eu vou fazer intervenções aqui, aí eu te falo. Vamos lá no chat, dar uma olhadinha. Só um minutinho, pessoal. Beth? Tá dando certo? Até agora sim. Pode, se quiser começar a apresentação, mas está aparecendo em sua tela sim. Tá. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Esses são os pequenos ajustes finos, né, da tecnologia, a gente precisa... Tranquilo. No sábado eu defendi o meu projeto de especialização e não conseguia de jeito nenhum colocar o bendito do slide. Precisou mandar para um amigo meu para ele poder passar para que eu pudesse fazer a apresentação. Então, eu não sou o Beth, parou de compartilhar. Voltou. E agora? Está compartilhando? Agora sim. Então tá. Será que se você consegue colocar a apresentação de slide, professora?
E arrasou. Pronto. Então, pessoal, vocês fiquem à vontade. Vocês fiquem à vontade para me questionar no decorrer da nossa. Minha filha, da eu tô em nossa casa, eu tá conversa. mais à vontade que isso. Pessoal, eu ia pedir para vocês desligarem os microfones, por favor. Tá? Desculpa. Obrigado, Heloísa. Não ligo. Desliguem os microfones. Muito obrigado. Pode continuar, professora. Obrigada. Então, eu vou falar com vocês hoje sobre alguns temas que estão relacionados com essa questão da campanha Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes. Eu coloquei aí na localização, né, Picos Euclides da Cunha Paulista, para a gente poder fazer essa divisão, já que nós estamos nos dois lugares ao mesmo tempo, mesmo sem que eu saia de Picos e vocês saiam de Euclides, né? Então, pode passar para a gente começar. Eu começo falando com vocês sobre gênero, sobre questões de gênero. E aí a gente tem esse bonequinho, que ele é super utilizado. Gente, só um minutinho para eu abrir a porta para a gata sair do quarto, porque eu tenho um monte de bicho em casa, aí eles, uma hora estão num canto, outra hora estão no outro, e a gata tá querendo sair do quarto. É os dissabores de ter filhos. Pode ser filhos ou filhos de pelo. Pois é, eu nem vi que ela estava no quarto, só vi agora ela saindo da porta para sair. Desculpa. Tudo tranquilo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões de gênero, que permeiam sobre a identidade de gênero, o sexo biológico, a orientação sexual e a expressão de gênero, que são 4 coisas completamente diferentes, mas que se complementam em uma pessoa. E aí a gente vai ver as diferenças. Ô, Beth, você tá com o microfone ligado. Desculpa. Esqueci de avisar. Beth. Acho que agora deu certo. Valeu. Então, a gente permeia sobre esses 4 pontos e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles para a gente entender essa diferença. Então, pode passar para o próximo. A gente começa falando sobre identidade de gênero. Pode passar o slide, professora. Que a identidade de gênero, ela está representada aí no bonequinho pelo verde, que é o que está na nossa cabeça. Porque a identidade de gênero, ela é a forma em que a gente expressa o gênero com aquele que a gente se identifica. Então, ela vai estar diretamente relacionada com o nosso intelecto, com o nosso psicológico. E ela leva em conta vários fatores sociais, culturais e para além dos biológicos, então não é algo que vai só nascer conosco, mas que também vai sendo desenvolvido com o ambiente que a gente está inserido. Então, se eu estou num ambiente que tem uma família, uma organização, onde eu posso ser aceito com mais facilidade, ser aceita com mais facilidade, essa identidade, geralmente ela é aflorada com uma pessoa muito mais nova. E quando é um ambiente mais conservador, numa construção que oprime mais, que não dá tanto essa liberdade para o desenvolvimento daquela pessoa, então, às vezes, essa identidade de gênero ela vai se identificar com o passar do tempo, né? Existem 6 identidades que são comuns, mas até hoje a ciência, porque isso é estudado pela ciência, tanto pelas ciências sociais, ciências biológicas, naturais, enfim, todas elas, porque existe uma correlação entre as disciplinas, entre as áreas para a construção do ser social, então a gente passa pelas questões relacionadas a gênero. Então, a gente tem as 6 principais, mas que já foram catalogadas aí mais de 50 tipos de gênero, inclusive nos Estados Unidos, nas pesquisas que eles fazem a nível nacional, estadual, as pessoas em concurso, as pessoas conseguem colocar qual que é o tipo de gênero que elas se identificam, e não só os 6 principais. Eles dão lá a lista dos mais de 50 tipos de gênero. E quais são essas identidades de gênero que a gente tem constituídas principalmente? A gente tem as mulheres e homens cisgêneros, as mulheres e homens transgêneros,
os assexuados e as pessoas não binárias. Esses são os 6 principais gêneros que a gente tem na sociedade. E eu vou falar um pouquinho sobre eles para a gente poder entender a diferença. É claro que eu não vou falar dos 50, mais de 50 tipos, porque senão a gente ia ficar aqui e ia precisar de uma semana de lives, pelo menos, para a gente poder falar sobre eles. E é bem capaz da gente nem conseguir falar de todos. Então, o cisgênero é o mais, que a gente pode dizer, entre aspas, mais comum, que é aquela pessoa que se identifica com o sexo biológico. Lembrando que a questão do gênero da pessoa não é diretamente associada com a orientação sexual dela, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. A gente tem a pessoa travesti, que é exclusivamente para definir homens do sexo biológico masculino, que se reconhecem como mulheres no sentido de externo, a vestimenta, usar batom, enfim. Mas a maioria deles não tira a barba, a maioria delas, desculpa, que é o termo correto, o artigo correto para tratar pessoas travestis, homens, né, ou mulheres, mas que geralmente é homem, as mulheres a gente vai ver que é uma outra forma de definir, é a travesti. Então, a forma que elas se organizam, né, são homens que se identificam como mulheres, então se vestem como mulheres, fazem corte de cabelo num jeito tido como feminino, usam batom, usam acessórios, enfim. Os transexuais, as pessoas transexuais, se reconhecem com um sexo diferente do biológico. E qual que é a diferença entre o travesti e a pessoa transexual? A diferença é que a pessoa trans, ela naturalmente vai tomar hormônios para poder... a pessoa do sexo masculino, que nasce no corpo masculino e se reconhece como uma mulher, vai tomar hormônios femininos, então estrógeno, os outros tantos hormônios que a gente precisa tomar, vai possivelmente fazer cirurgias, possivelmente, não é todo mundo que faz, mas muitas pessoas fazem, ou de retirada de mama, no caso das mulheres, ou de colocar silicone no caso dos homens trans, retirar a mama, no caso das mulheres trans, colocar a prótese de silicone, e isso não necessariamente vai ter aquela cirurgia de mudança de genitália, isso é uma coisa que não é necessário, mas que no geral, numa forma específica geral, as pessoas trans são diferentes nesse sentido, porque as travestis não vão fazer cirurgia, não vão tomar hormônio, não vai ser nada disso, vai ser só o externo, não vai ter uma mudança interna do corpo da pessoa. Tem os não binários que não se identificam nem sendo masculino, nem sendo feminino, então aí vai ter um gênero que essa pessoa não vai ter uma identificação com o que a gente tem naturalmente na sociedade, tido como padrões, né, homem e mulher. E aí a gente tem as pessoas que são drag queens ou drag king, que são aquelas que, tanto homens como mulheres, que se vestem e fazem atividades performáticas de um sexo oposto ao qual elas se identificam. Então, por exemplo, a Pablo Vittar é um homem que se traveste de mulher, então ela é uma drag queen, porque ela se coloca como mulher, apesar de que eu não acompanho diretamente a vida da Pablo Vittar, então eu não sei se ela toma hormônio, não sei se ela pretende fazer cirurgias, enfim. Então, por isso que a gente define ela como uma drag queen, então, e sempre lembrar da gente usar os artigos corretos, porque é uma questão de respeito, então, a drag queen, o drag king, então, a travesti, o trans, o homem trans, a mulher trans. Se você tiver dúvida, eu não sei se essa pessoa se reconhece como homem ou como mulher. Parece num corpo de uma mulher, mas está com o cabelo muito curto, uma roupa meio larga, tênis. Como é que eu chamo? Pergunta. Antes você perguntando que não ofende, do que você cometendo um erro que pode ofender a pessoa. Então você pergunta para ela, você prefere que eu te chame de ele ou de ela? Qual é o artigo que você prefere de definição para o seu gênero? Pronto, a pessoa ali já vai ver que você está respeitando o espaço dela e a forma com que ela se reconhece e se expõe para a sociedade. Então, antes a gente perguntar do que a gente acabar chamando do que a gente acha que é, só pelo ver, pelo visual, pelo externo, e acabar cometendo um erro que pode ser um grande
uma forma de expressar alguma forma de preconceito, ou a pessoa pode se sentir constrangida com aquilo, porque é uma batalha muito grande, árdua e de muitos anos que as pessoas, principalmente as pessoas trans, têm travado na sociedade pelo reconhecimento delas e deles como cidadãos e cidadãs, principalmente em relação ao nome social, a serviços públicos de saúde, enfim. Pode passar, professora. Então, aqui a gente teve a identidade de gênero. A gente vai começar de cima para baixo. Então, a cabeça, identidade de gênero, o que o meu intelecto está reconhecendo comigo. Você quer falar, professor? Eu queria fazer uma pequena intervenção rapidinho, tá? Desculpa. Mas eu tenho alguma experiência com jovens. Esse tema de identidade de gênero, ele é complexo para o adolescente, né? Porque eu tive muitos alunos que tinham eles chamam de pira na cabeça, falaram, professor, não sei como é que eu me identifico. Eu falei, meu, você tem que se conhecer, é uma construção que demora muito, e quanto adolescente, a gente ainda está numa construção maior ainda, então isso é uma questão de anos, e fica essa dúvida. O problema é, quando a gente não fala sobre isso, fica uma angústia no peito do jovem, fica ele se achando diferente, uma aberração, e não é uma aberração, é uma coisa que é normal, e também é uma construção para a sociedade saber identificar, né? Isso a gente vai ter mais conhecimento aonde? Dentro da nossa escola, dentro das escolas mesmo, os professores, os alunos entendendo, comentando, trocando essas ideias e apresentando todas essas orientações, e até eu estou me acostumando ainda com muito disso, e ter essa discussão eu acho muito importante, bacana. Eu já tive aluno travesti, que eu cheguei na sala, vamos supor que o nome dele fosse Alexandre, no registro lá que a gente tem, eu chamei de Alexandre e falou presente, era um travesti. E aí eu vi que ele ficou incomodado, eu cheguei e falei, você quer que eu te chamo de Alessandra? Eu estou dando Alexandre, nome fictício, meu nome, né? Mas você quer que eu te chame de outro nome? Eu falei, pode me chamar de Alessandra. A partir daquele dia eu chamava de Alessandra, porque era do jeito que ela gostava de ser chamada, né? Então, isso é importante, esse respeito com as pessoas que não se identificam com o gênero que são. Bacana, desculpa, interessante mesmo. Imagina, isso é importante, professor. Inclusive, esse seu relato mostra que era uma coisa que, há muitos anos atrás, os seus pais, por exemplo, se fossem professores, eles não iam lidar com esse tipo de situação com tanta facilidade como nós já estamos lidando hoje em dia. Eu sou, entre aspas, recém-formada, tem 2 anos que eu sou formada, já atuei na sala de aula depois desse tempo e antes também, e a gente vê que com o avanço da sociedade, com essa questão da informação mais facilitada e dialogada, as pessoas estão se reconhecendo mais, e isso é bom, porque, por exemplo, a Laerte, que é uma grande cartunista que faz desenhos fantásticos, foi de fato se libertar desses padrões impostos pela sociedade, que ela passou anos da vida dela enquanto um homem estava construindo ali uma identidade masculina e tudo mais, e quando se libertou já depois dos 40 anos, agora é uma mulher trans e tudo mais, travesti e tudo mais. Então, a forma com que você pergunta para o seu aluno como ele quer ser chamado, faz com que naquele espaço ali, que geralmente é o inicial para tudo, é onde a gente descobre o nosso corpo, é onde o período da vida que a gente descobre o nosso corpo, a gente descobre o que está acontecendo em tudo, começa a entender um pouco mais sobre sociedade e tudo, faz com que a gente se sinta seguro nas nossas escolhas, do que a gente está fazendo, e faz com que a gente enfrente a sociedade que é opressora, que é machista, que é LGBTfóbica, enfim, que vai fazer com que você chegue a um determinado momento e se questione, poxa, será se é isso mesmo? Será se é isso que, uma sociedade é tão ruim, eu vou apanhar, posso ser morto por causa disso? Não, mas você se sente mais livre para dizer quem você é e ser tratado como você quer que seja. Isso é muito importante. Se a gente tivesse... que bom que a gente tem professores como você que fazem isso, mas que as próximas gerações de professores e professoras também sejam assim, para que a gente possa tornar a sociedade minimamente mais igualitária, pelo menos no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, né? Onde que exige a maior pluralidade, isso que a gente fala para os alunos, pluralidade, é a gente aceitar o diverso, né? A gente entender como é que funciona a sociedade, né? A gente é uma mini sociedade em construção.
Mas Exatamente. vou deixar você continuar, eu vou ficar quietinho na minha aqui. Imagina, o que é isso? Posso Pode fazer uma ser. colocação? Claro. É um assunto bem pertinente, bem importante, né, que está aí no nosso dia a dia. Na disciplina que eu trabalho, protagonismo juvenil, uma parte diversificada aí dentro do currículo, inclusive é um assunto bem delicado que a gente está tratando agora com os 8º anos, e a parte deles é relacionado à família e à escola. E agora a gente está trabalhando as modalidades de arranjos familiares, né? E no artigo 266 da Constituição Federal, fala dos diversos arranjos familiares, né? Aí fala de família homoparental e toda essa questão, e é importante aí que a criança esteja atenta a isso, porque está cada vez mais no nosso dia a dia, e a importância do respeito, né? As diferentes modalidades de família, que hoje em dia tem muitas, e inclui aí a diversidade de gêneros. Excelente colocação, professora. Realmente, a gente vê que com o avanço da sociedade, das estruturas sociais, tanto as opressões têm andado cada vez mais, mas a gente vê que a sociedade está se organizando de uma forma que não é mais monoparental, não é mais circular, não é mais tradicional. Então, para mostrar que o tradicional ele pode ser diferente do que a gente está acostumado como ser tradicional. Porque se você pega e vai falar para aquela criança que aquele tipo de família dela não é tradicional, ela vai... Por que não? Mas eu vivi a minha vida inteira com 2 pais, ou com 2 mães, ou com o avô e o pai, enfim, com várias organizações familiares, e é essa questão do se reconhecer, do se sentir parte da sociedade por não ter um pai e uma mãe, homem e mulher, por exemplo, né? E que causa muito bullying, muita opressão das crianças, principalmente, né? A gente vê que, no Dia dos Pais, quem é que vem quando fala para a mãe solo, por exemplo? Ela é uma mãe que faz um papel do pai e mãe, e aí, mas quem é que vai aparecer na escola na festinha de Dia dos Pais? Ué, precisa? A mãe está fazendo o papel dos dois ali, por que ela não pode? Então, assim, existem várias questões que são relacionadas e que é muito importante. E que massa essa sua disciplina, viu, professora? Dá para fazer umas discussões, assim, bacanas, muito bom. E aí a gente começa a falar sobre a orientação sexual, que aí já é um outro ponto que nem eu falei para vocês no começo. Todos eles estão interrelacionados, porque é no nosso corpo, na pessoa, mas eles são distintos entre si. E aí, o que é a orientação sexual? Ela é a atração, é por quem a gente se atrai, pelo gênero qual a gente está se atraindo, não só sexualmente, seria também afetivamente, de ter um relacionamento, ou enfim, todas as questões que também são 6, as principais, mas que já existem identificadas aí mais de 20 orientações sexuais. E aí ela está relacionada também com o nosso coração. Por isso que no nosso bonequinho ele está nessa parte vermelha, no local do coração. Porque é por quem a gente está se sentindo atraído, por quem o nosso coração bate mais forte, por quem a gente sente aquele friozinho na barriga. Por isso que está fazendo essa associação aí com o coração. E aí, quais são as principais que a gente tem? Lésbicas, que são mulheres que se atraem por mulheres. Gays, que são homens que se atraem por homens. Bissexuais, que são ou homens ou mulheres que se atraem pelos 2 gêneros, pelos 2 sexos, no caso, ou masculino ou feminino. Heterossexuais, que são pessoas que se atraem pelo sexo oposto. Assexual, que é aquela pessoa que não se sente atraída por nenhum dos gêneros. E as pansexuais, que são pessoas que se atraem por pessoas, independente de gênero, de cor, de raça, de seja lá o que for. Ela olhou para a pessoa, gostou, pronto. É o que precisa. E aí, a orientação sexual, ela não está relacionada com o sexo biológico, por exemplo, que é o próximo ponto que a gente vai falar mais adiante, e também não está relacionada com a nossa identidade de gênero. Então, por exemplo, a gente vê muito meme na internet, assim, sai macho hétero. Então, esse macho hétero, ele vai ser, a gente pode fazer uma relação com um homem cis, que ele tem nasceu biologicamente homem, se reconhece como homem e se sente atraído pelo sexo oposto. Então, o macho, o homem cisgênero, que é heterossexual na sua grande maioria.
E é aquela classe que quem acompanha a internet, quem acompanha essas discussões, sabe que é aquela classe que a gente quer chutar para fora de todos os espaços de discussão, porque é aquela pessoa que, naturalmente, em muitas das vezes, vai só estar ali para encher o saco e não vai acrescentar em nada. Nas discussões de gênero e de orientação sexual, enfim, não em outras questões, isso não se aplica. Mas nessas questões, na grande maioria das vezes, esse macho hétero vai ser aquela pessoa que vai só encher o saco e não vai agregar. Diferente do professor Alexandre, né, professor? Não, eu até ia falar aqui, porque muitas vezes eu estava conversando com a Carla, né, minha colega, que também é um pouco minha superior, enfim. Ela não gosta que chama de superior. Ela tá falando, nossa, são tantos gêneros, são tantas, né, LGBTQ+. Eu falei, a gente tem que ir se adaptando. E aí eu estava vendo que eu sou um heterossexual cisgênero, né? Eu tenho gênero, mas eu sou uma exceção aí, porque realmente eu não me enquadro na sua descrição aí. Eu tenho minha cabeça bem aberta. Exatamente. Mas minha orientação aí, como eu me vejo, é desse jeito, cis, hétero. Exatamente. Então, na próxima imagem, professora, pode passar, que é para mostrar a variedade das orientações sexuais que a gente tem e dos gêneros, né? Então, vocês podem ver aí que aquela bandeira colorida, aquele arco-íris, ela é o geralzão, que é essa sigla grandona aí que o professor falou, que é LGBTQIA+. Então, até uns 4 anos atrás, era só LGBTTS, apóstrofo S, que significava que tinha muito mais. Só que aí, com o passar das discussões e tudo mais, aumentou um pouquinho as letras, né? Então, ficou LGBTQIA+. Então, tem incluindo as pessoas intersexos, assexuados, e o mais, que aí engloba toda essa galera dessas bandeiras aí que vocês estão vendo e várias outras, porque são muitas, né? Como eu falei, são mais de 50 gêneros e mais de 20 orientações. Então, vocês podem ver essa primeira aí, que é o arco-íris, que é aquela geralzona para todo mundo do Vale, que nem a gente fala, né? Tem essa que é azul em cima, rosa, branco no meio, rosa de novo e azul. Tá na segunda linha, ela já é para das pessoas trans. Aí tem a das mulheres lésbicas, enfim. Tem um monte aí que, se vocês depois procurarem na internet, vocês conseguem ver todas elas e saber o porquê de cada cor, o porquê da organização. Vocês não estão vendo aí que tem umas que tem um triângulo, tem outras que tem outros desenhos, tem outras organizações, então vocês podem achar isso facilmente na internet. Como eu falei para vocês, são muitos, então a gente não vai falar sobre todos eles. Então, falamos de identidade de gênero, orientação sexual. No próximo, pode passar, professora, a gente fala sobre o sexo biológico. Que o sexo biológico é justamente aquele que a gente nasceu. Foi lá, juntou o XX ou o XY, e aí formou o menino, o macho ou a fêmea, né? Que a gente faz o menino ou menina. E aí, esse é o nosso sexo biológico, que aí está representado nessa cor azul, aonde fica basicamente a genitália, que é o que diferencia amplamente, é claro que são várias outras questões, né? Biologicamente falando, é muito mais do que só a genitália, mas é o que representa aí essa diferenciação do sexo, né? E aí, a gente tem o masculino, o macho, e o feminino, a fêmea. Temos aí os dois, um extremo do outro. Mas no meio desses extremos, a gente tem as pessoas intersexo, que vale lembrar que é diferente da gente falar daquelas que são hermafroditas. Que os hermafroditas, geralmente, são pessoas que têm alguma anomalia nos órgãos reprodutivos. Então, pode ser que tenha dois órgãos masculinos, um órgão masculino e um feminino, um mais desenvolvido, outro menos, enfim. São vários fatores que possam tornar, que acaba nascendo com um hermafrodita, que é feito cirurgia logo cedo, no começo da vida, para que a pessoa não tenha grandes problemas no decorrer da sua vida. Mas as intersexo, elas são um pouco a mais do que isso. Então, esse termo, para além dessas variações congênitas, que possam ser relacionadas ao sistema reprodutivo ou não, essas pessoas, elas
Tem até um exemplo aí que tá escrito, que ele é super simples de entender qual que é essa diferença. Uma pessoa que pode nascer com uma genitália que aparenta estar usualmente considerado ou com um pênis ou uma vagina, ou seja, ou de macho ou de fêmea. Ou essa pessoa pode ter nascido com um mosaico genético, com uma reorganização genética que a gente fala, que pode ter na mesma pessoa, no caso, por exemplo, uma mulher que, para se constituir o sexo feminino, a gente tem o XX, né? Lá na organização cromossômica, isso provavelmente vocês não viram, mas vocês vão ver isso, e isso é legal. É chato em partes, mas é legal. Já viram já? A maioria aí já viu já sabe o que vocês estão falando. A parte da genética ela é muito bacana. Eu trabalhei com genética na graduação, genética do câncer, mas eu vou dizer uma coisa, não é legal, é ruim, mas é bom. Tem as suas partes assim interessantes. Eu achei muito interessante essa separação entre o corpo, a mente e o coração, vamos dizer assim, no boneco, que é bem isso mesmo. Essa separação existe mesmo, e bacana você falar sobre o sexo biológico. Muita gente confunde as coisas, né? Mistura tudo num bolo só e não é. Bacana. Exatamente. Bom, Bel. E além do sexo biológico, a gente tem, pode passar, professora, a gente tem a expressão do gênero, que aí já é o quarto ponto, que é totalmente diferente. E vocês vão pensar o seguinte, mas eu acho que eu sou tal coisa. Aí você vai e passa para o outro ponto, não, mas eu sou tal coisa. Não, mas eu acho que é isso. Quando você vai ver o contexto todo, a organização toda, que você consegue definir e se identificar, né? Então, a expressão do gênero é aquilo que a sociedade quer que a gente faça, ou seja, menino azul, menina rosa, e aquela quebra dos padrões que menina pode usar azul e menino pode usar rosa, que não vai influenciar em nada na sua orientação sexual, no seu gênero biológico ou na sua identidade de gênero. Isso não vai fazer diferença alguma. E a expressão do gênero é justamente isso, o que é o externo, o que as pessoas estão vendo, para além da minha identidade, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu nasci, vamos dizer assim, né? Biologicamente falando. E aí, dentro dessa expressão de gênero, a gente tem a androgenia e a ginandria, que uma a gente vai se referir para homens e outra a gente vai se referir para mulheres, que vai ser quando tem aí essa entre aspas, bagunça de estilos, vamos dizer assim, que é quando a pessoa ela tá ali, não se descreve nem como masculino nem como feminino, mas que usa adereços, roupas e coisas, tudo dos dois, vamos dizer assim, como se fosse usar um vestido vermelho colado, um boné e um tênis. Acho que a gente pode exemplificar dessa forma. Então, a gente tem a identidade de gênero, a orientação sexual, o sexo biológico e a expressão de gênero. E um exemplo que eu vou dar para vocês, que possa ser o mais fácil de vocês entenderem, que pode passar a professora, é o meu próprio. Eu sou essa pessoa aí, pode não parecer, mas sou eu. Essa pessoa tem identidade de gênero cisgênera, porque ela nasceu uma mulher do sexo feminino e se reconhece como mulher do sexo feminino. A orientação sexual dela é bissexual, ou seja, eu sou bissexual, eu me sinto atraída por homens e por mulheres. O meu sexo biológico é feminino, eu nasci com um sexo biológico feminino, me reconheço como mulher. Então, feminino, cisgênero. E a minha expressão de gênero, eu coloquei aí feminino, porém nem tanto, porque às vezes eu não quero ser muito mulherzinha. Eu até comentei com o professor antes de eu entrar, né? Difícil eu aparecer numa atividade dessa sem passar um reboco na cara. Mas se for o resto do tempo, minha gente, é aquela assim, tipo, segura na mão de Deus e vai, porque nem toda hora dá vontade da gente seguir esses padrões que a sociedade quer impor para as mulheres, que é isso que fala sobre a expressão de gênero. Sobre expressão de gênero, desculpa te interromper, eu não aguento, né, cara? É porque eu acho muito divertido isso, é muito edificante também, porque aí nessa síntese que você fez, a gente consegue identificar bem. Por exemplo, na expressão de gênero, mas o que tem a ver menino usar rosa, menino usar azul? É uma coisa cultural. Mas às vezes a menina quer brincar de
polícia e bandido, de cavaleiro do zodíaco. Por que ela não pode ser um cavaleiro do zodíaco? Por que ela não pode ser o Goku? Por que ele não pode brincar de Barbie? Eu brincava de Barbie com a minha irmã quando eu era criança, e em troca ela brincava de soldadinho comigo, para, né, um fazia companhia pro outro. Hoje, eu vejo muito o pessoal estranho quando vem em casa, porque eu lavo louça, eu boto criança para dormir, eu troco fralda com cocô, tudo coisa assim que teoricamente seria a minha parceira que tem que fazer, não, ela trabalha também, então, e mesmo que ela não trabalhasse, não me custa, não me cai a mão, não precisa pedir obrigado, não sou exemplo para ninguém, é a expressão do gênero, você pode ser o que você realmente quiser, desde que você tenha uma educação, né, você tem que ser educado com todo mundo e respeitar, e cada vez mais essa igualdade dentro dos gêneros tem que ser colocada à mostra, assim, acabar com esse lado. A mulher só fica na cozinha e o homem sai para jogar futebol. Não, a mulher vai para o boteco com o homem, o homem vai com a igreja para a mulher, e vamos que vamos. Bacana isso, meu, muito... E esse ideário, professor, é o que se reflete na sociedade, com as mulheres recebendo salários menores do que os homens, porque elas são menos competentes, com as mulheres tendo menos espaço na política, porque mulher não sabe discutir política, com menos mulheres em cargos de alta estatura dentro das empresas, nas universidades. Você vê nas eleições de universidade, por exemplo, quando é uma candidata mulher e um candidato homem, as perguntas para a candidata mulher são todas relacionadas à maternidade, a como é que ela vai, e para as mulheres na política também, como é que ela vai lidar com a maternidade, como é que ela vai lidar com a casa, como é que ela vai cuidar da filha que está crescendo, ou qualquer coisa do tipo. Ninguém vai perguntar sobre economia, sobre o que ela acha do que está acontecendo fora do país, ou com o próprio país, ou, enfim, todas essas coisas, essa tradição se reflete na sociedade que a gente tem. Então, e começa de agora, né? Como? Começa de agora, a gente começa a moldar e a construir esses conceitos com as crianças e os adolescentes para ver se muda um pouco, e tem que mudar, e tem que evoluir, né? Isso é interessante que você falou sobre a mulher na política, enfim, esse ano na nossa cidade a gente foi contemplado com 2 mulheres sendo eleitas vereadoras, 2 numa casa de... Então, nossa, um avanço, foram super bem votadas, estão trabalhando muito bem, espero que aumente isso aí, porque mulher... Na nossa escola, eu acho que eu sou um dos únicos homens, então a mulherada aqui, ó, botando na frente, tudo muito bacana. Mas olha só como isso também não é uma coisa tão feliz, professor. Porque a profissão de professor, de professora, é historicamente sexualizada para as mulheres. Não é uma coisa que homem faria. A gente tem isso até nas profissões. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Pode passar, professora, que aí a gente entra numa questão que é fácil da gente fazer a diferença. Que, ultimamente, com esse negócio de fake news, corrente de WhatsApp e Facebook, não sei o que lá, a gente vê que existe uma grande discussão dentro desse debate de gênero, que é sobre a ideologia de gênero, que eu já falo logo, não existe. Ideologia de gênero não existe. O que existe são questões de gênero. O termo ideologia de gênero é utilizado para deturpar de forma, ou seja, para desqualificar o debate das questões de gênero. Tudo isso que a gente falou aqui até agora é debate de questões de gênero. Tudo isso está permeando dentro desse debate. Ideologia de gênero não existe, porque gênero não é uma ideologia, não é uma coisa que eu vou pegar um livro lá, por exemplo, do Humberto Coelho, eu vou pegar um livro do Karl Marx, eu vou pegar um livro do Olavo de Carvalho, seja lá de quem eu vou ler qualquer coisa para me instruir, e aí, a partir dali, Olavo de Carvalho, você não vai se instruir muito bem, mas você vai ler aquilo ali, você vai se absorver o que aquela pessoa está falando, e aí, a partir dali, você vai passar a construir o seu conhecimento, a sua forma de pensar, de acreditar no mundo e tudo mais. Gênero não é isso. Gênero é você, e é aquilo que você se reconhece, é aquilo que você quer para si, aquilo que o seu corpo está lhe mostrando, a sua cabeça. E a gente precisa colocar isso como essa discussão, porque por mais que a gente tente dissociar todos os debates da política, tudo é político.
Então, o nosso corpo, a forma com que a gente se expressa, a gente também está falando de política, porque a gente está num país onde é o país que mais mata pessoas transexuais, por exemplo. A taxa de morte de pessoas, de assassinato de pessoas transexuais no Brasil é a maior de todas, chega a ser uma a cada 28 horas. Então, assim, se a gente for analisar, ser uma pessoa transexual no Brasil hoje é resistir e existir numa forma de resistência à sociedade. Por isso que a gente tem que debater questões de gênero, para que a gente possa entender como é que tudo isso funciona e, principalmente, respeitar a escolha, a forma com que a outra pessoa está se identificando, porque é uma coisa que nasce com a gente. Não é uma coisa que a gente assistindo televisão, assistindo um filme, lendo um livro, vai se tornar. Não, é uma coisa que é natural nossa e a gente precisa reconhecer e entender. Então, as questões de gênero essa iniciativa de debater essas questões das ordens de gênero e orientação sexual, principalmente, tentando combater aí a discriminação de gênero, a orientação e a conscientização na educação sexual, que é completamente diferente do que a galera das fake news e das correntes de zap aí dizem que essas questões de ideologia de gênero é para dar kit gay nas escolas, coisa que não existe, nunca existiu, ou então a gente dá aula de ensinar a fazer sexo, sendo que não tem nada a ver com isso. É uma questão que é para ensinar o respeito e várias outras coisas que a gente vai ver no decorrer dessa apresentação, se vocês aguentarem eu falando desse tanto, né? Porque a gente aguenta, sim. Engraçado não. É preocupante, Bel, porque essa questão de ideologia e questões de gênero, ela afeta diretamente o professor, porque eu sou professor de ciências. Eu ensino e leciono essa disciplina desde antes de ter esse debate de ideologia de gênero. Enfim, eu me sentia à vontade. Aí você vê eu como um homem do sexo masculino, heterossexual, eu me sinto, às vezes a gente, com todas essas fake news, com tudo isso que aconteceu nos últimos anos, você se sente inseguro de tocar nessas questões por conta da sua própria segurança pessoal. Então, a gente tem que ser muito combativo enquanto professor, entender que, por mais difícil que seja, a gente precisa continuar batendo nessa tecla para vocês, alunos, de que não existe ideologia de gênero. Professores não ensinam o que não está ali diretamente no nosso plano de ensino, que é muito regrado, tá? Então, o que a professora apontou é muito importante, não existe ideologia de gênero, existem questões de gênero, estão intimamente ligadas com as aulas de educação sexual que vocês têm, que é uma aula muito importante para prevenir, inclusive, outro tema que a gente vai abordar aqui, que é a gravidez na adolescência. Então, vocês vão aguentar mais a professora falando assim. A gente, Bel, toma uma água aí e vamos continuar. Massa. Não, então, para além disso tudo que o professor Alexandre colocou, a gente tem que entender que questões de gênero não é uma questão partidária, não é uma questão ideológica de posicionamento político, então não é coisa de esquerdista, não é coisa de... Ah, Lavínia, muito obrigada pelo seu comentário, isso me deixa muito feliz. Não é coisa de esquerdista, de